Bom, boa noite a todos, boa noite, meus amigos, minhas amigas que chegarem por aqui, aqueles que forem chegando, quiserem comentar algo, se puder só confirmar como que está o meu áudio, se está saindo bem, para a gente iniciar aqui as nossas reflexões. De antemão agradeço o convite que o Mauro me fez, é sempre uma alegria estar nesse espaço que homenageia o nosso querido Kai Barchutel, a quem eu tenho mais do que respeito, tenho admiração. É um autor que eu gosto muito de ler, de estudar, de buscar nele reflexões sempre seguras, sempre fiéis. Alguém que tinha ali uma coragem na sua época, que é algo que muitas vezes nos falta em alguns momentos, né? Não só relacionado à questão religiosa, questão doutrinária, mas em alguns momentos na vida mesmo. Então, Kabar Schutter é uma inspiração para todos nós e eu sempre que eu estou num espaço que carrega o seu nome, não posso perder a chance de parabenizar por isso, né? Bom, pessoal, então, né, quem puder chegar, o Ademário, boa noite. Tá tudo certo aí, Ademário, com o áudio? Só para a gente ter uma certeza aqui de ficar mais tranquilo. Mas enfim, enquanto o pessoal vai chegando, a Demário me responde. A gente vai fazer uma prece pedindo a Deus que nos abençoe, que nos inspire, que todos aqueles que nos assistirem aqui, né, ao vivo, assim como aqueles que nos assistirem depois, todos nós tenhamos aí força, coragem, perseverança para seguir em frente e cumprir com as metas que todos nós estabelecemos antes de encarnar. A principal delas é algo que a gente às vezes fica em busca, qual que é a minha missão, qual que é a minha tarefa. A grande tarefa de cada um aqui é sair dessa encarnação em melhores condições do que quando nela entramos. Se a gente conseguir desencarnar, olhar para trás e falar, puxa, valeu a pena, valeu todo o esforço, valeu todo o sacrifício, toda a abnegação. Se a gente conseguir chegar nesse nível, já valeu. Então que Deus possa nos inspirar, que Jesus possa guiar os nossos passos, iluminar nossos caminhos e que o Espírito protetor, o anjo guardião de cada um, possa também nos sustentar e nos encorajar sempre para frente, sempre para o alto, começando dizendo então desse lema, que era o lema de Leon Denis, que é de quem nós falaremos neste vídeo aqui hoje. Boa noite, Sueli, boa noite, Serli, eu acho que fala assim mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Então, quando eu falei para o Mauro que eu gostaria de abordar sobre a vida e obra de Leon Denis, é porque a gente sente que Denis é alguém que precisa ser mais conhecido. Algo que me incomodava quando eu me tornei espírita era o fato de Leon Denis, que quando eu comecei a ler suas obras, eu olhava e falava, gente, mas como que quase ninguém conhece? Eu perguntava para um, não conheço. Eu perguntava para outro, ouvi falar, mas muito pouco. Eu perguntava para um amigo, não, já ouvi dizer algo, mas não conheço, nunca li, não sei dele, qual é a importância dele, o que ele fez, quando viveu, qual que é realmente aí a sua contribuição para o Espiritismo. E diante dessa situação, eu ficava num conflito, porque eu observava a maravilha que era a vida e obra de Leon Denis. Eu ficava às vezes naquela posição assim, mas esse povo tinha que conhecer mais sobre esse grande espírita. Só que aí ao mesmo tempo eu fui começando a pensar e a refletir, puxa, cabe aos palestrantes, né, que conhecem Leon Denis divulgar as suas ideias, o seu pensamento, a sua vida e a sua obra. E aí eu fiquei nesse questionamento. Chegou um ponto em que eu comecei a fazer palestras e apaixonado por tudo que eu lia sobre Leon Denis. Então eu falei, olha, então aquilo que eu questionava lá atrás, de que caberia aos palestrantes falar mais em Leon Denis, eu preciso agora tentar dar pelo menos um pouco do exemplo. Então sempre que eu posso e há uma oportunidade assim, a gente está incluindo frases de Leon Denis, algumas citações ali de suas obras ou da biografia que fizeram, duas biografias sobre ele. E aqui a gente vai trabalhar então mais essa coisa de um pouco, né, porque não dá para falar da vida em todos os detalhes de alguém como Leon Denis. Então trarei aqui algumas partes da sua vida e falaremos também de algumas obras. Primeiro ponto a destacar, eu gosto sempre de brincar que eu começo falando aqui de alguma coisa que eu não gostei muito. O que é? Do dia que Leon Denis nasceu. Leon Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846. Por que eu não gosto? Porque não dá para comemorar.
Ou dá para comemorar? Dá, mas nós espíritas não estamos neste nível de abnegação de você sacrificar o ano novo, quando você passa com a família, fica até de madrugada comemorando, pelo menos é a grande maioria, né? E aí no dia seguinte, vai almoçar com a família daqui, você está viajando, está de férias. Então, 1º de janeiro é o dia que Denis nasceu. Então, a gente normalmente faz homenagens a ele, aqueles que admiram o seu trabalho, no mês de morte. Denis desencarnou no dia 12 de abril, o que acaba meio que conflitando com o dia do Livro dos Espíritos, que é 18 de abril. Então, temos esse problema em relação ao nascimento de Denis e um problema um pouco menor em relação ao dia de sua morte. Mas fica registrado, Denis nasceu no ano de 1846, o que já surpreende alguns. Que aí pensam, poxa, William, então quer dizer que Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec? Sim, Leon Denis viveu na mesma época de Kardec. Claro que Denis nasce ali 42 anos depois do codificador, que havia nascido em 1804. E Denis nasce numa família católica. Isso aqui é um ponto importante para a gente entender como que ele vai se tornando aí espírita, ou como que ele se torna espírita, melhor dizendo. Nasce numa família católica na cidade de Toul, na cidade de Fougue, na França, na região ali de Toul. E como eram muito pobres, Leon Denis filho único, né, o pai e a mãe muito pobre, isso fazia, essa situação financeira fazia com que o pai de Denis, em busca de melhores rendimentos, de um pouco de qualidade de vida, mudasse de cidade com frequência. Então, saíram de Fougue e foram para outra cidade, para outra. E essa mudança constante e a dificuldade financeira fez com que Leon Denis não tivesse possibilidade de frequentar uma escola, que só fazendo um paralelo, mas sem a pretensão de comparar a trajetória, apenas para registrar. Allan Kardec, por exemplo, na época criança ali, o menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio, teve como professor o Pestalozzi. Então, que a gente percebe uma grande diferença. Leon Denis é considerado então um autodidata, porque ele aprendeu vamos dizer assim, as primeiras palavras, enfim, as coisas básicas com a mãe. Então, Leon Denis, quando entrava numa escola com muita dificuldade, logo tinha que sair. Então, ele realmente, quem colaborou muito nesse ensino básico ali foi a mãe de Leon Denis. E Leon Denis então vai avançando, ele fez também algumas coisas que hoje a gente olha e reprova, mas na época ainda eram comuns, como trabalho infantil. Há registros de que Denis chegou a trabalhar com o pai na Casa da Moeda, e Denis polia moedas, fato que colaborava para que muitas vezes ele voltasse para casa com as mãos sujas de sangue. Cito isso não para glamorizar e nem para dizer, olha, tá vendo como que ele era esforçado? Não, isso aqui é algo, enfim, que aconteceu, apenas um registro sem nenhum tipo de concordância quanto a isso. Denis vai avançando, entra na adolescência e a partir ali dos 11, 12 anos, a sua família se fixa na cidade de Tours, onde realmente Denis morou até a sua desencarnação aos 81 anos de idade. Na pré-adolescência, Denis já demonstrava-se alguém diferente em relação aos outros, porque enquanto muita gente se preocupava com as questões mais imediatas, Denis se preocupava com o destino humano, para onde vai o indivíduo depois daquilo que se chama morte. Será que vai mesmo para o céu, para o inferno, como lhe foi ensinado no catolicismo? Será que vai para o nada, como pregavam os materialistas, os ateus da época? Ou será que existe um outro destino que o homem não consegue ainda compreender e explicar? Então eram questões realmente nada comuns para quem estava na sua idade, 13, 14, 15 anos. Diante da falta de respostas no catolicismo, Leon Denis passou por um período que nós chamamos, em que ele fez um estágio, vamos assim dizer, no ceticismo. Naquela questão da dúvida, não chega nem a ser um ateu, daquele que, não, Deus não existe. Não, olha, um cético, isso aqui não me serve, isso aqui também não me serve. Alguém que questiona, alguém que está em busca da tal da verdade, alguém que está em busca, né, das respostas para aquilo que não se tinha até o momento. Até que, num determinado dia, ele estava com 18 anos de idade, portanto, 1864, ele entra numa livraria e se depara com um livro com um título chamativo, O Livro dos Espíritos, que ele não conhecia, de um autor estranho, Allan Kardec. Então ele pega o livro e
E conta-se, né, que ele põe a mão no bolso, vê ali algumas moedinhas, viu que dava para comprar a obra. O que a gente tem que concordar que livro espírita de qualidade é barato desde sempre, porque se Denis, naquilo que nós chamamos aqui em Minas, não sei como que vocês chamam, uma pitimba danada, né, duro toda a vida ali, conseguiu comprar, é porque era realmente muito acessível. Comprou o livro e quando sai da livraria se depara com um problema que lhe veio à mente. A mãe, que eu disse para vocês que é quem ele ensinava ali as questões básicas, controlava desde sempre tudo que Leon Denis lia. Então ela controlava, né? Oh, peraí, isso aqui eu acho que você não consegue ler ainda, isso aqui você pode, isso não pode. E Denis ficou preocupado, pai e mãe católico, entrar com um livro em casa chamado Livro dos Espíritos não ia combinar muito. Então o que é que ele faz? Monta uma estratégia. Fazer a leitura escondida dos pais. Algo que não chamaria atenção, porque quando os pais dormiam era comum que Leon Denis lesse algo, aprovado pela mãe anteriormente. Então ele ficar no quarto com a luz ali, a iluminação precária da época, lendo, os pais pensariam que ele estaria lendo outro livro qualquer, sobre outro assunto. E então assim fez, ele escondeu o livro, entrou, guardou. Quando os pais dormiam, ele pegava o livro e lia até altas horas da madrugada. No outro dia, saía para trabalhar com o pai. E assim aconteceu durante vários dias. Chega um momento em que Leon Denis tinha uma relação muito próxima com a mãe. E ele pensou, puxa, preciso confessar para minha mãe que eu gostei desse livro. E ele monta toda uma estratégia, como que eu vou falar, eu preciso ter todo jeitinho para não magoá-la e tal. Quando Leon Denis realmente cria coragem e diz, olha, vou chegar para minha mãe e falar, ele começa a introduzir o assunto. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. É porque tal dia eu comprei o livro e eu, enfim, escondi o livro aqui dentro de casa. Quando ele disse mais ou menos isso, a mãe, para sua surpresa, disse, eu descobri seu esconderijo. Eu fico pensando que Denis deve ter ficado assim, né? Deve ter mudado de cor, ficado vermelho, branco. E aí, para sua surpresa maior ainda, ela disse, e quando você saía com seu pai para trabalhar, eu lia o livro escondido de vocês. Algo realmente interessante. E Leon Denis meio que parado. E aí, o que ela vai falar sobre? E ela já complementa dizendo que, assim como você, eu fiquei encantada com o que Kardec escreveu naquela obra. E a partir de então nós temos o que chamamos de conversão. É um termo que nós não usamos muito no Espiritismo, mas só para a gente entender. Conversão de mãe e filho ao Espiritismo. Desde então Leon Denis passou a se dedicar muito à causa espírita. Inclusive, algo simbólico aconteceu em 1867. Leon Denis estava com 21 anos de idade. Kardec, nas suas tradicionais viagens que ele fazia pela França para ver como estava o movimento espírita, inclusive isso originou um livro que nós às vezes não valorizamos muito, que é o Viagem Espírita em 1862. Vale a pena a gente ler. Kardec, então, em 67, passou pela cidade de Tours. E pouco antes da palestra que Kardec fez acontecer, saiu uma ordem proibindo que ela acontecesse no local previsto, no local determinado antes. Um decreto saiu e falou, olha, aqui não pode ser. Os espíritas na ocasião ficaram meio que sem saber o que fazer, até que o senhor Rebondan ofereceu a sua casa, mais especificamente os jardins da sua casa, para que Kardec proferisse a tal palestra. O Demário usou um termo aqui, adesão, talvez fique mais elegante. Sim, a gente fala conversão porque hoje em dia tem muita gente que não é espírita que acaba assistindo lives, nesses ambientes mais virtuais, e às vezes a conversão soa melhor aos ouvidos de alguns, mas adesão realmente é um termo mais apropriado. E aí tinha um problema, tudo bem, arrumaram um novo local, só que como não se tinha o WhatsApp na época, alguém tinha que ficar no antigo local redirecionando as pessoas e explicando o motivo do cancelamento ou da mudança de local. E esse alguém foi Leon Denis. Leon Denis se dispõe ali a ficar naquele local, uma tarefa que a gente pode não dar valor, mas que realmente não é tão simples. Imagine se o espírita, se Kardec hoje tivesse entre nós aqui e vai fazer uma palestra na nossa cidade, da briga de quem vai chegar primeiro para sentar na primeira fila, quem vai ficar melhor posicionado para tirar foto, para tirar selfie. Então o Denis falou, não, pode ir lá, ficar tranquilo, eu fico aqui
e avisa o pessoal. Isso não impediu que Leon Denis se deslocasse posteriormente para a casa do Sr. Rebondin e assistisse a palestra e, mais do que isso, fizesse aquilo que até este momento, pelo menos dentro do que eu estou sabendo, fizesse o único registro, né, que se tem de Kardec proferindo uma palestra e, na ocasião, no ambiente também, algo que se tem notícia, único. Repito, no jardim, e Denis vai dar alguns detalhes, não vou detalhar para vocês, fica aí para pesquisarem na biografia, porque tem realmente muita coisa que não dá, o tempo não é que é curto, mas é porque não dá para abordar tudo com detalhes. Dizendo que Kardec falou, né, tendo como teto ali o céu estrelado, a lua, uma iluminação precária, enfim, árvore, jardim, um cenário que Leon Denis vai pintando com as palavras, a gente começa a imaginar a beleza que deve ter sido aquilo. Denis destaca que Kardec falou sobre obsessão, que era um tema que estava ali realmente, ele fala, em voga. No dia seguinte, Denis destaca que eram 300 pessoas mais ou menos no jardim do Sr. Rebondin. Imagine, ele até brinca que pisotearam no jardim. Realmente uma cena interessante. No dia seguinte, Denis volta à casa do Rebondin e encontra Kardec em cima de um banquinho, pegando cerejas numa cerejeira para a senhora Amélie Boudet. É um registro pessoal que, repito, algo que também me parece que só Denis conseguiu registrar, a não ser que alguns novos documentos aí, né, que forem revelados traga algo de diferente. Denis encontrou com Kardec mais duas vezes, uma delas na casa de Kardec em Paris e outra ocasião numa outra viagem que Kardec fez. Kardec desencarna em 1869. O espiritismo vive um período que se chama ali Tinha alguns espíritas importantes? Tinha. Mas foi a partir do momento em que Denis começa a se destacar mais que a gente pode dizer, olha, agora o espiritismo tem não um sucessor de Kardec, que eu acredito que cada um cumpre uma etapa e não existe assim, fulano morreu, quem vai suceder esse? Não existe isso. Mas o espiritismo voltava a ter alguém que fosse uma referência não só para os espíritas da França, mas para os espíritas do mundo. Porque Leon Denis, inclusive, assim como Kardec, recebia cartas e mais cartas de diversas localidades, inclusive do Brasil. Pessoas visitavam a casa de Leon Denis em busca de orientação e Denis se mostrava ali um grande líder. Mas essa sua liderança, ela começa a se fortalecer a partir de 1889. Antes disso, ele já tinha escrito alguns livros, o principal deles antes desse período é O Porquê da Vida, escrito em 1885. Como nós estamos no espaço Karl-Barth-Schutel, que valoriza esses que vieram antes, né? O Karl-Barth-Schutel é um dos primeiros. Quando fala de Porquê da Vida, é bom lembrar de um outro espírita que viveu pouco tempo depois de Karl-Barth, que é Deolindo Amorim. Tornou-se espírita a partir da leitura do Porquê da Vida. E aí, em 89, acontece um congresso espiritualista. Detalhe importante, um padre foi no jornal da época, meio que resumiu o congresso e destacou de maneira elogiosa que Leon Denis utilizou a tribuna mais de 30 vezes durante o congresso. Repito, congresso espiritualista. Você tinha então um padre ia lá e falava, depois um pastor falava. Enfim, vários religiosos utilizavam da tribuna, nem sempre para defender as suas ideias, às vezes para atacar outras. E Leon Denis, sempre que via necessidade, voltava à tribuna e fazia a defesa do espiritismo. Era muito comum na época em que a doutrina espírita era fortemente atacada por ateus, principalmente católicos, e Denis não titubeava e fazia sim defesa oral e defesa escrita. O livro, por exemplo, O Espiritismo e o Clero Católico, uma pequena brochura, é considerado um livro de defesa, em que ele vai pegar o que falavam do Espiritismo e explicar. Então ele aproveitava os ataques para divulgar a doutrina. Vejam que postura realmente interessante. Algo que Karl-Barth-Schutel também fazia. Muita gente estranha fala, mas Karl-Barth tem uma fala muito dura em alguns momentos. A gente tem que entender o contexto da época, né? Então, esse é um ponto importante. E nesse congresso em 89, sugeriram a Leon Denis que escrevesse um livro resumindo o Espiritismo. E ele disse, olha, já estou escrevendo. E ele escreveu e publicou no ano seguinte, 1890, o livro Depois da Morte. Obra
de fundamental importância, talvez a mais famosa, em especial aqui no Brasil, ao lado do Problema do Ser e do Destino. E se eu disse que o Deolinda Morim, vamos pegar aqui, aderiu ao Espiritismo a partir da leitura do Porquê da Vida, depois da morte foi fundamental para que Eurípides Barçanufo se tornasse espírita. Ele que era um católico fervoroso, digamos assim, inclusive que tinha tarefas na igreja da sua cidade, Sacramento, que é perto aqui de Uberlândia. E nesse momento eu sei que muita gente sente uma pontinha de inveja, porque eu estou perto de Sacramento, perto de Uberaba, cidade que Chico mudou depois que sai de Pedro Leopoldo, perto de Tuiutaba, cidade de Jerônimo Mendonça. Então, mas Uberlândia mesmo não teve nenhuma dessas figuras. Claro, tivemos aqui várias pessoas com destaque mais regional, mas com destaque nacional. Nós estamos aqui perto destas cidades. E Eurípides Barçanufo, então, leu depois da morte e no final diz: este livro é um monumento. Detalhe, Eurípides leu sem parar. Acaba a leitura e faz uma releitura do livro. Então é importante destacar isso. Denis, desde então, ele aí sim se consolida como a grande figura do movimento espírita. Escreveu vários e vários outros livros. A gente pode destacar aqui o Cristianismo e Espiritismo, que é um livro muito bacana. Vale a pena para quem gosta de entender um pouco, não só da história do cristianismo, mas também das deturpações que, em especial, os católicos fizeram. E você está criticando os católicos? Não, isso aqui é um registro histórico. Denis pega ali e vai trazendo como que os dogmas, né, e dogma, detalhe, você não pode nem discutir. Dogma é uma verdade indiscutível dentro da igreja, e quem ousasse discutir ou questionar era queimado vivo na Santa Inquisição. Esse é um ponto que não dá para negar, isso é história. E Denis vai trabalhar ali a ideia de como que os dogmas foram afastando os cristãos do cristianismo verdadeiro. E depois traz o papel do Espiritismo em fazer esse resgate daquilo que nós chamamos cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo despido dessas deturpações e de todos esses enxertos que, como diz o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os erros que nós observamos no cristianismo não é do Cristo, mas um erro que tem origem humana. Parte desses erros a gente pode dizer assim, né, como os homens são imperfeitos, enfim, acabaram aí falhando. Só que dentro dessas imperfeições você tem que considerar interesses pessoais, egoísmo, vaidade, avareza e tal. E aí você vai enxertando um monte de coisa que vai desfigurando o cristianismo. E essa desfiguração fez com que muitas pessoas mais questionadoras se afastassem do cristianismo, das religiões, e se tornassem o quê? Ateias. Né? Lembrando de Leon Denis, quando não encontra respostas para as suas indagações, vai para o ceticismo. Então esse é um ponto importante que a gente tem que destacar. Porque quando a gente olha para um ateu, ele não pode olhar para ele com um olhar de condenação. Do tipo, você é um ateu, você vai para o fogo do inferno. Peraí, primeiro ele nem acredita nisso. Então, sempre que a gente olha um movimento humano no campo religioso de negação da religião, é importante a gente compreender que isso pode estar acontecendo por uma falha da própria religião ou do movimento religioso. Então esse é um ponto importante, né, de entender as causas. Lembra que Kardec nos fala das causas? Não existe efeito sem causa. Então talvez há quem, né, inclusive se afaste do espiritismo. Não dá para condenar só a pessoa. Pode ser frustração da pessoa por diversos motivos, mas pode ser falha dentro do próprio movimento espírita, de acolhimento, né, de receptividade, de oferecer espaços para crianças, para jovens, para adultos, enfim. É uma reflexão que eu deixo para todos nós. Eu sou dirigente espírita e tenho que me fazer essa reflexão também. Então, voltando à questão do cristianismo e espiritismo, é um livro duro. Eu sempre brinco, não dê de presente para um amigo que é católico e gosta do catolicismo. Se ele gosta, deixa ele quietinho, né? Deixa ele tranquilo. Mas se a gente tiver algum amigo que realmente, olha, né, eu estou insatisfeito, eu acho que o que o padre anda falando, que o que o fulano fala, esse dogma aqui da Santíssima Trindade, por exemplo, não me agrada mais, Denis vai explicar.
Ah, eu acho que o Papa é gente boa, mas não é infalível. Denis vai explicar. Ah, eu acho que pecado original não faz muito sentido. Denis explica. Então esse é um livro que a gente dá de presente para quem realmente está insatisfeito. Se está insatisfeito, eu garanto que esse livro pode ser que ele não vai fazer com que a pessoa se torne espírita, nem precisa, mas pode trazer para ela respostas importantes em relação a diversos pontos dessa desfiguração histórica que aconteceu. Poderíamos citar aqui outros livros. No Invisível, eu sempre brinco que quem é médium, ou dirigente mediúnico, ou dirigente de centro, tem que ler No Invisível. É quase uma obra, eu vou arriscar falar uma audácia, que complementa o livro dos médiuns. A seriedade com que o Denis trata aquele livro ali, desdobrando assuntos que Kardec não desdobrou, não é por incompetência, é porque não teve tempo. Tudo bem que Kardec vai desdobrar alguns pontos em outros livros. Como, por exemplo, vamos pegar um assunto aqui importante. No livro dos médiuns, Kardec rechaça a questão da possessão. Só que na Gênese, Kardec já considera a possibilidade de existir possessão. No livro dos médiuns, ele vai trazer a ideia de que a possessão é que vem um espírito ruim, toma posse do corpo da pessoa. Ele nega. Na Gênese, ele vai admitir que inclusive a possessão pode acontecer por um espírito bom. Vejam isso. Está lá quando trata dos fluidos. Porque quando a gente quer falar, por exemplo, de incorporação, porque Leon Denis no livro No Invisível, ele trata um capítulo sobre incorporação, sobre algumas questões que a gente não pode considerar só na conta de psicofonia, porque hoje é assim. Quando um palestrante faz uma palestra e fala, o médium incorporou. Opa, ele busca logo se corrigir. Ou tratando como sinônimo de incorporação, psicofonia. Que Kardec chama de médium falante no livro dos médiuns. Então Denis vai trabalhar a ideia de que a possessão, ela se encaixa naquilo que nós chamamos hoje de incorporação. Quando um espírito se utiliza não apenas da voz de um médium. Kardec, então, dá uma introdução na Gênese, algo que havia negado no livro dos médiuns, e Denis, no Invisível, vai desenvolver o assunto. Tem muita gente aqui comentando que realmente o Demário, a Elcia, então, é um livro indispensável. Poderia falar de outros, vamos falar de mais aqui, o problema do ser do destino. William, cadê a dor? Quando eu falo problema do ser do destino, muita gente assusta, fala, nossa, esse aí eu não conheço, não, eu conheço o problema do ser do destino e da dor. Calma, que é o mesmo livro. É porque a FEB, na tradução do título, colocou o termo dor. A editora Celd deixou apenas o problema do ser do destino. Eu, particularmente, prefiro da Celd. Quem já leu os dois fazendo uma comparação, fala que não tem diferenças doutrinárias, nada que comprometa um e outro. É questão de tradução mesmo. Um tradutor tem um estilo, outro tem outro. A gente percebe isso nas obras de Kardec. E sobre o título, Leon Denis chegou a publicar na sua época com a palavra dor. Depois, Denis tira e mantém o problema do ser do destino. E a editora Celd, ao que tudo indica, a não ser que, repito, surjam novos documentos, a editora Celd manteve o título da última edição deixada por Leon Denis, algo que o próprio pede no seu testamento moral, que quem fosse publicar as suas obras mantivesse como ele havia deixado na última edição. Isso aqui é um ponto para a gente destacar. E por que eu prefiro a última e acho que ela faz mais sentido? Porque a questão do livro, que é dividida em 3 partes. Parte 1, o problema do ser. Parte 2, o problema do destino. E a parte 3 não é o problema da dor. A parte 3 onde ele trata das potências da alma. E dentro dessa parte, as potências da alma, vai trabalhar o livre-arbítrio, o pensamento, o amor, a vontade e a dor. Então a dor, ele dedica um capítulo dentro das potências da alma. E o outro capítulo, a revelação pela dor. Capítulos belíssimos, eu costumo brincar com alguns amigos. Quando a gente lê esses capítulos, a gente parece que tem enxergador de uma maneira diferente. Então, vale a pena. É um livro um pouco mais complexo. Muita gente fala, William, mas eu comecei a ler
e não dei conta, parei. Eu falo, gente, esse aqui é um livro, não é um romance que você tem que ler do começo até o fim para entender. Quem realmente tiver dificuldade com um livro um pouco mais assim de aprofundamento nas questões filosóficas e também até na parte ali científica, abre lá o sumário e fala, não, peraí, eu gosto, deixa eu ver sobre a dor. Vai lá. Não, deixa eu ver sobre o amor. Vai esse capítulo. Dá para entender perfeitamente. O depois da morte, eu tenho até um desafio. Porque eu brinco assim, quem está com dificuldade, lê a quinta parte, que é o caminho reto. E várias vezes alguém chega e fala, li o caminho reto, que é a última parte, gostei tanto, que aí eu voltei para ler o livro desde o começo. Porque aí a pessoa vai se acostumando com a forma como o Leon Denis escreve, e aí aquela grande dificuldade no começo, ela dá lugar agora a um prazer, é uma leitura prazerosa. Agora, há que se destacar, Leon Denis não é um autor que ele faz algo que eu estou fazendo aqui na palestra, por exemplo, que é de trazer abordagens mais rasas, sem trazer referências. Leon Denis é alguém, quando ele vai falar sobre reencarnação, para ele fundamentar o que ele está falando e falar, olha, não estou tirando da minha cabeça nem da cabeça de Kardec. Ele buscava em livros e revistas, muitas vezes nem espíritas, relatos para dizer, olha, isso aqui só a reencarnação explica. Tipo, no problema do ser e do destino, quando ele trata das crianças prodígio, ele vai trazer lá crianças que com 2 anos de idade falava vários idiomas. Pô, peraí, uma criança nessa idade, os meus filhos, por exemplo, nessa idade, custava falar mal português, né, com muita dificuldade. Então, será que o filho de outras pessoas ele é especial e o meu não? Será que Deus gosta mais de quem ele dá um dom para a pessoa tocar aquele instrumento e para outra não? Então, Denis vai trazer vários casos para mostrar que esses dons de Deus, essas facilidades, não é um presente de Deus que gosta mais desse e gosta menos do outro. Mas, na verdade, é o quê? É uma aquisição do espírito que em outras encarnações aprendeu vários idiomas, aprendeu vários instrumentos e reencarna com mais acesso a essas informações. Então vejam como que a coisa muda. E aí, para ele mostrar isso de uma maneira evidente, ele vai trazer ali no jornal tal, Psychological e não sei o que, escreveu isso. Sobre mediunidade, ele vai trazer relatos lá da Bíblia, inclusive, né, em livros da década ali do século 4, 5, 6, para mostrar que o Espiritismo não está reinventando a roda. Ah, o Espiritismo inventou. Não, ele vai fundamentar e mostrar que o Espiritismo apenas organiza aquilo que estava esparramado. Esparramado em outras religiões, em outros povos. Esse é um ponto importante. E a gente vai avançar. Vamos pegar aqui outro livro, para quem gosta mais do assunto política, por exemplo, Socialismo e Espiritismo, um livro muito bacana. Para quem quer aprofundar sobre natureza, a relação do homem com a montanha, com o mar, com a floresta, tem um grande enigma, que ele vai trazer reflexões belíssimas sobre Deus e o universo. Joana d'Arc Médium, para quem quer entender sobre a história dessa grande heroína francesa, Denis escreveu esse livro, traduzido para o inglês pelo Arthur Conan Doyle, o criador do personagem Sherlock Holmes. Então vejam a importância da obra de Leon Denis. São mais de 20 livros escritos. Livros, né, importantes, como esse que eu acabei de citar aqui. Pequenos opúsculos, citei alguns também. Para quem é da área da arte, tem um espiritismo na arte. Então, é impressionante a obra de Denis. E recentemente, 3 livros foram publicados pela editora Celd, que foram artigos coletados, né, na Revista Espírita, que Kardec fundou, e Denis continuou escrevendo nela ali praticamente até a sua desencarnação. E eles organizaram, né, alguns artigos. Denis tinha essa mania de escrever sobre o mesmo tema e ele ia dividindo em vários meses. Então o pessoal reagrupou e publicou o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, O Futuro do Espiritismo e Liberdade e Renovação. Então são 3, nós podemos chamar de obras póstumas, que foram organizadas depois que Denis já havia desencarnado. E quando a gente olha para a existência de Denis, um detalhe importante também que eu estava esquecendo de falar. Denis escreveu isso tudo e Denis não era médium. Na verdade ele até era, mas deixou de ser. Como assim, William?
Antes dele começar a fazer palestra, porque ele era um grande orador, repito, ele não fazia só defesas, como fazia palestras brilhantes. Ele era médium, médium de incorporação, médium vidente, médium escrevente e tal. Mas quando ele começa a fazer palestra, essas mediunidades foram suspensas. Digamos que essa vinculação dele com o mundo espiritual foi redirecionada para a inspiração. Então isso está na sua biografia também. E aí, avançando aqui um pouco mais para o fim da vida de Leon Denis, e a gente tem que destacar um momento importante, que foi em 1925, quando aconteceu talvez o congresso mais importante de toda a história do Espiritismo. O Congresso Espírita de 1925, tem até um livro publicado que traz ali a palestra de Leon Denis, o pessoal registrou a fala dele, e também de Gabriel Delany. Ali Denis estava com 79 anos de idade, detalhe importante, ele não queria participar. Ele foi convidado para ser o presidente, né? Tinha essa tradição, o presidente do Congresso. Ele recusou o convite. Falou, não, já estou velho demais, não tem condições. Né? Ele tinha que se deslocar de Tours até Paris, de trem, uma viagem longa, desgastante. Ele, repito, com essa idade avançada, cego, praticamente cego, precisava de ajuda para se deslocar, então não tinha condições. E aí, os amigos espirituais começaram na reunião mediúnica a insistir. Falou, você tem que ir. E ele recusando. Aí aconteceu outra reunião mediúnica. A cada 15 dias, mais ou menos, tinha reunião mediúnica. Imagine, Joana d'Arc era benfeitora que amparava Leon Denis. Jerônimo de Praga era outro benfeitor que amparava Denis. E numa dessas reuniões, aí apareceu um outro espírito que também amparava Leon Denis, que era o espírito de Allan Kardec, 1925. E Kardec insistindo para Denis, olha, você tem que aceitar o convite para presidir o congresso e tal. Aí Denis se lembrou de um amigo dele, que era Camille Flammarion. Flammarion, que detalhe, morava em Paris. Então Denis fala, olha, Flammarion já mora em Paris, então ele presidirá, me substituirá bem. Só que aí vem Kardec e fala, Flammarion não estará lá. Aí Denis fica curioso. Como assim? Como assim Kardec, o Flammarion não estará lá? E aí o Kardec não dá detalhes, só reforça. Flammarion não estará lá. Tempos depois, mais ou menos 3 meses depois, essa reunião acontecia ali 5, 6 meses antes do congresso. Então passa alguns meses, Camille Flammarion desencarna. E Leon Denis preside o congresso. E contam que era bonito e emocionante ver Leon Denis caminhando pelo salão onde o congresso acontecia, sendo amparado de braços dados com Arthur Conan Doyle. Meus amigos, imagine um congresso com Gabriel Delany, Arthur Conan Doyle, Leon Denis, Jan Mayer, enfim, e vários outros nomes importantes na época. Realmente um momento histórico. Denis volta para a cidade de Tours. Essa foi a última palestra que ele fez, foi nesse congresso. Inclusive, quem já viu uma foto de Denis, bem velho, barbudo, na porta de um local, salão, ao lado de alguns outros senhores, essa foto foi tirada em 1925. Denis volta para sua cidade e continua trabalhando, continua escrevendo. Inclusive, o último livro escrito por Leon Denis, ele reconhece que ele só foi possível graças à ajuda que ele recebeu de Allan Kardec, espírito, é claro. E um detalhe importante, no dia 31 de março, Leon Denis envia para a gráfica a última parte desse livro. E eu costumo brincar que se a gente quisesse ter um feriado espírita, o importante seria no dia 31 de março. Por quê? Em 1848 foi quando teve início ali o que se chama de o fenômeno de Hydesville, né, corrido com as irmãs Fox. Em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarna. E em 31 de março de 1927, Leon Denis conclui a sua tarefa. Por que ele conclui a sua tarefa? No dia seguinte, 1º de abril, reunião mediúnica na casa de Leon Denis. Quem aparece? Allan Kardec, que dá outra mensagem profética. Kardec disse assim para Leon Denis: sede forte, abrigando a fé superior, e vosso aparelho superior
registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios. Cumpristes com o dever ante a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis. Esse aqui é um ponto importante, meus amigos. Cumpristes com o dever. Lembrando que no dia anterior, Denis tinha enviado para a gráfica a última parte do seu último livro. E aqui eu chamo a atenção algo não só sobre Leon Denis, mas para todos nós. Que é cumprir o dever ante o quê? Ante a correspondência oculta da vontade divina. Porque é isso, a vontade de Deus para as nossas vidas não é algo que fica escancarado. Do tipo assim, vai chegar uma mensagem no WhatsApp falando: olha, faça isso, faça aquilo, não faça isso, a sua tarefa é nessa função. Não! Não adianta a gente fazer uma prece e falar: oi, Senhor, me fale qual que é a minha missão, e achar que vai aparecer um jatinho aqui com uma faixa atrás, escrito: William, a sua missão é essa, Mauro, a sua missão é aquela. Não, cada um de nós tem que ir entendendo onde, como e a partir de quando podemos ser úteis nessa ou naquela tarefa. E missão, ou dever ante a correspondência oculta, não é só vinculado ao movimento religioso. Essa é uma das formas de ajudar a humanidade. Mas não dá para negar que, por exemplo, a gente pode realizar isso nas tarefas profissionais que desempenhamos, desde que façamos com amor, com dedicação. Ou a gente não vai admitir que um professor é um missionário. É um missionário naquela tarefa, o que não impede com que ele realize tarefas também no âmbito de movimentos religiosos, no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo. Nós estamos numa pandemia ainda, reconhecendo o valor dos profissionais de saúde. Eu não me refiro aqui só a médicos, me refiro também a enfermeiros, a todos, desde o trabalhador mais simples até o cientista que desenvolve vacina. Todos cumprem com o seu dever. Tudo que nós fazemos com amor, com dedicação, pensando no próximo e pensando no bem-estar coletivo, é cumprir o dever ante a correspondência divina oculta. Denis havia cumprido essa. Denis era um missionário espírita, ou missionário no movimento espírita, para dizer melhor. Detalhe importante: sempre que tinha uma reunião mediúnica, no dia seguinte Denis costumava reler as mensagens obtidas. No dia 2 de abril de 1927, Leon Denis não quis fazer isso, porque tinha entendido o recado. Poucos dias depois, Denis começa a ter dificuldades para engolir, dificuldades para se alimentar, para ingerir qualquer tipo de alimento. Ele vai se enfraquecendo, médicos são chamados, alguns chegam e constatam que Leon Denis estava cometido de pneumonia. E aí a sua situação foi ficando cada vez mais difícil, ele cada vez mais fragilizado. Ainda assim, destacam os seus biógrafos que presenciaram estes momentos finais, que Leon Denis demonstrava uma força espetacular. Era alguém que, com toda dificuldade, às vezes, a sua biógrafa Claire Beaumar chega a dizer que um dia ela presenciou Denis abriu a janela do seu quarto e puxava o ar, buscando força, querendo viver, respondendo cartas. Chegou um momento em que ela disse: olha, eu tive que esconder de Leon Denis que novas cartas tinham chegado. Então ela mesma às vezes tratava ali de responder, porque ele queria responder e ficar sempre ativo, e ela tinha que respeitar aquele momento dele. Até que no dia 12 de abril, Leon Denis realmente amanheceu muito fragilizado, e os seus amigos, os médicos, perceberam que realmente aquele dia Leon Denis não resistiria mais e voltaria para o plano espiritual, como de fato aconteceu. E aí eu vou destacar aqui um registro, porque é algo muito bonito. Dizem que Denis olhava assim, como se olhasse para a eternidade, olhasse para um local que ninguém conseguia distinguir o que era, e as suas últimas palavras foram: é preciso terminar, resumir e concluir. Enviai a Maier no dia 15. Ele fazia referência ao prefácio da biografia de Allan Kardec, biografia escrita por Henri Sauce, e que Leon Denis tinha a tarefa de prefaciar, como prefaciou.
preocupação até os últimos segundos de sua vida com o seu compromisso, com a sua pontualidade. Esse aqui é um ponto importante. E a sua biógrafa destaca: pelo seu sorriso radioso que iluminava seu rosto no momento supremo, eles tiveram um sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo, seguindo para as celestes moradas. Então, meus amigos, aqui são detalhes da vida de Leon Denis que a gente traz para todos vocês, no intuito de que a gente não precisa idolatrar Leon Denis, tratá-lo como se fosse um santo, nada disso. Mas é apenas para que a gente, talvez, se eu servir aqui para despertar a curiosidade de uma pessoa, ou de revisitar sua obra, revisitar um texto seu, ou daqueles que não conhecem, de passar a conhecer, a minha tarefa já terá sido bem cumprida aqui com todos vocês. Porque é isso, é alguém que, enfim, escreveu, falou, mas acima de tudo deu exemplo. Leon Denis foi um exemplo daquilo que nós hoje temos que observar, que a humanidade tanto precisa. Denis é alguém que realmente deve nos inspirar, não só por aquilo que escreveu, mas também por aquilo que fez, por aquilo que viveu. Esse talvez é o seu maior legado. Eu poderia ficar falando aqui 2, 3, 4, 5 horas da sua vida e da sua obra, mas espero que nesses 40 e poucos minutos eu tenha conseguido passar uma mensagem para todos vocês. Pessoal, eu agradeço o Mauro mais uma vez pelo convite, eu agradeço a todos, que estão aqui nos acompanhando, enfim, que Jesus nos abençoe, que a gente consiga, repito o que eu disse no começo, lembrando e reforçando um lema de Leon Denis: seguir sempre em frente, sempre para o alto. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso objetivo, que tenhamos sucesso nessa empreitada. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e muito, mas muito obrigado mesmo.